Vocês já ouviram falar no MEI? MEI é uma figura que o governo criou, o microempreendedor individual, para colocar e garantir alguns direitos trabalhistas para quem não é funcionário de nenhuma empresa. Foi uma forma que o governo viu de garantir que a pessoa vai ter previdência, por exemplo. E muita gente tem caminhado para isso. Aqui na igreja provavelmente deve ter mais gente, além de mim, que acabou precisando recorrer a essa forma para garantir a aposentadoria lá na frente. Ou, enfim, auxílio saúde no momento que precise. O fato é que essa figura que o governo criou faz parte de uma realidade social que a gente vive, que é um momento em que as pessoas estão vivendo cada uma por si e cada vez menos dependentes de instituições. O sujeito, para desenvolver o trabalho dele, não precisa mais de uma empresa, não precisa de uma organização gigante por trás, mas ele consegue fazer por si só grande parte das atividades que ele precisa desempenhar para ganhar o próprio sustento. Isso é bom em relação a uma empresa, por exemplo, mas é muito ruim quando a gente começa a aplicar todas as coisas. Por exemplo, a igreja. Muitas pessoas têm tentado viver um cristianismo muito parecido com a figura do MEI. Ou seja, a ideia de que eu não preciso de uma instituição e ainda assim eu consigo cumprir com todas as obrigações necessárias para eu simplesmente viver. Eu não preciso de uma empresa para trabalhar, eu sou a minha própria empresa. E da mesma forma as pessoas raciocinam, eu não preciso de uma igreja para congregar, eu sou a minha própria igreja. O último estudo do IBGE publicado, que é publicado de 10 em 10 anos, se eu não me engano, o último publicado foi em 2010, já colocava que 10 milhões de pessoas faziam parte desse grupo. Ou seja, de crentes evangélicos, de crentes protestantes, que haviam deixado as suas igrejas e agora faziam parte de um movimento independente, não de pequenas igrejas, mas de que viviam seu cristianismo de forma doméstica. Eles eram os MEIs da fé, eles eram os autônomos da religião, ou os autônomos do cristianismo. A grande questão a se pensar aqui é se é possível, assim como nós desenvolvemos os nossos empregos, nós desenvolvermos a nossa fé sem estarmos ligados à instituição ou à igreja. Como nós vimos, o dado e o número de pessoas que têm trabalhado dessa maneira é imenso. Se nós formos comparar, por exemplo, o número de adventistas no Brasil com o número de desigrejados, que é a expressão que foi dada para essas pessoas, você vai ter aí pelo menos 5 vezes. São 5 igrejas adventistas de pessoas que deixaram as suas igrejas e que vivem um cristianismo em casa. O livro de Hebreus, lá no capítulo 10, vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler 3 versos, 23, 24 e 25. O fato é que já naquele tempo, ou seja, 2000 anos atrás, havia pessoas que pensavam e tinham um raciocínio muito parecido com esse que nós temos hoje. Eu costumo dizer que grande parte dos problemas que a igreja enfrenta não são problemas inéditos, eles não surgiram agora, e se não surgiram agora, é bem provável que nós encontremos respostas muito específicas na palavra de Deus para eles. Eu vou ler na tradução Almeida, século 21, tem uma leve diferença para que a maior parte de vocês deve usar, que é a Almeida Revista Atualizada, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim, verso 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O livro de Hebreus é escrito por alguém que não se identifica. Pelas características do texto, a gente conclui que seja Paulo. E Paulo entra em contato não com uma igreja, como ele faz na maior parte dos livros do Antigo Testamento.
ele entra em contato com igrejas de cidades. Então, cidade de Tessalônica, cidade de Corinto, por exemplo. Aqui ele fala para um grupo de pessoas que estava espalhado por todas as igrejas. Que grupo era esse? Era o grupo dos hebreus, ou seja, dos judeus que haviam se convertido à fé cristã. Esses judeus agora faziam parte da fé cristã e o grande problema que eles passavam é que, de certa maneira, o sofrimento deles era dobrado. Os cristãos que eram pagãos, por exemplo, tinham apenas o problema de enfrentarem o preconceito por parte dos que, junto a eles, adoravam ídolos no passado. Mas os cristãos hebreus não só sofriam pelo Império Romano, bem como pelos próprios judeus que eles haviam abandonado. Ser expulso de uma sinagoga representava para essas pessoas o rompimento de um vínculo familiar, de um vínculo de amizade muito forte. Essas pessoas perdiam contatos comerciais, essas pessoas perdiam os amigos da infância, aquelas pessoas que poderiam lhes ajudar em necessidades. E eles enfrentavam todas essas dificuldades porque haviam conhecido a alguém que valia a pena. Eles haviam deixado a forma de uma religião para se encontrar com o próprio Deus. E isso exigia muito deles. Um dos problemas que eles enfrentavam, como nós dissemos, eram as dificuldades financeiras. E o que me impressiona é que, num contexto como esse, há razões suficientes para que alguém deseje não mais se fazer presente num contexto de igreja. Eles estavam perseguidos, vivendo em locais ermos, fazendo seu culto clandestinamente, vivendo à margem da lei apenas para que pudessem adorar ao Senhor. A fé cristã exigia muito deles. É bem provável que esse texto tenha sido escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Isso quer dizer que as perseguições do Império Romano e também as dos judeus já se estendiam por mais de 30 anos. Essas pessoas sofriam e muito, porque haviam decidido ser fiéis a Deus. E é nesse sentido que Paulo escreve, fazendo uma série de recomendações para que eles continuassem firmes. E é aí que o verso 23 entra, dizendo que, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Aquelas pessoas que desejavam abandonar as suas comunidades precisavam lembrar das promessas que Deus havia dado. Elas precisavam ser animadas pelas verdades que Deus havia concedido a elas. E elas precisavam permanecer firmes, porque Deus os havia chamado. E que isso era motivo suficiente para que eles tivessem forças, apesar de todas as dificuldades e das circunstâncias, das piores que fossem, das mais difíceis, pelo simples fato de que aquele que fez a promessa era fiel a eles e que por isso eles podiam seguir confiantes o caminho que Deus havia determinado. Mais do que isso, Paulo continua no verso 24, dizendo que eles deveriam pensar em como se estimular ao amor e à prática das boas obras. Aqui é importante que nós pensemos que a igreja não é um fim em si mesmo. A frequência à igreja não nos garante a salvação.
Estarmos presentes na reunião que acontece semanalmente é algo que não necessariamente vai garantir que o objetivo da igreja seja cumprido. Esse manter-se firme em Deus acontece também através da igreja. E mais do que isso, esse manter-se firme acontece através da igreja, pelo que o verso 24 nos diz. Porque nela nós nos estimulamos ao amor e à prática de boas obras. E vejam só, a prática de boas obras não nos salva, a frequência à igreja por si só também não nos salva, mas essas duas coisas são evidências daqueles que estão salvos em Cristo. A frequência à igreja tem essa importância, não por nos salvar, mas por nos manter fortes, porque a igreja tem a capacidade de nos tornar cristãos melhores. Nós não somos autônomos, nós estamos todos ligados uns aos outros, numa grande videira em que somos os ramos do Senhor. Nós não podemos pensar num cristianismo autônomo, nós não podemos repetir frases de efeito que são muito bonitas, mas que pouco significado têm no sentido de dizer que eu sou a igreja. Não. Nós somos membros de uma igreja. Ninguém é plural sendo singular. Ninguém sozinho representa todos os desígnios de Deus para a igreja que Ele deu nessa terra, para a igreja que Ele plantou nessa terra. Nós sozinhos somos partes, somos filhos de Deus, mas somos igreja apenas quando estamos juntos. O próprio Jesus não faz a oração do Pai meu, Ele faz a oração do Pai nosso. Ele não diz que onde um estiver, mas Ele fala de 2 ou 3 reunidos. A igreja pressupõe um conjunto de pessoas que adoram a Deus e que são estimuladas e fortalecidas nessa união. É bem provável que nós estejamos reunidos como igreja e nós não consigamos nem nos estimular ao amor, nem à prática de boas obras. E aí a gente transforma a igreja em algo, ou já a função se perde, em um lugar em que a gente vem para encontrar amigos ou simplesmente para cumprir uma tradição de todo sábado. Isso é extremamente problemático, no sentido de que nós não só devemos frequentar a igreja, mas nós devemos entender a razão pela qual nós estamos nos unindo a ela. Nós devemos levar em consideração a seriedade do que tem ser parte da igreja. Isso porque, se de alguma forma os desigrejados deixaram a igreja completamente e agora tentam viver as suas vidas, cada um por si, nós, reunidos, podemos também funcionar tal como eles. E podemos não funcionar agindo em prol um do outro, edificando uma igreja em que, de fato, Deus é glorificado, em que nós somos corrigidos, nós somos admoestados, nós somos trabalhados para o desenvolvimento. O propósito de Deus para a igreja é esse. Verso 25, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Veja só, o texto, 2000 anos atrás, estava dizendo que deixar a prática de se reunir já era uma realidade. Deixar a igreja não é uma realidade que o IBGE acabou de pegar no último censo. Deixar a igreja é uma realidade da igreja cristã desde sempre. E aqui há uma distinção importante para fazermos. Os desigrejados não são apostatados. Os especialistas que têm lidado com esse assunto, um deles inclusive é de Niterói, o reverendo Hidauro Campos, da Igreja Congregacional,
fez um estudo em que ele mostra que os desigrejados hoje não são como aquelas pessoas que abandonam a fé e, por consequência, deixam a igreja. Mas preste atenção, eles na realidade são pessoas que continuam servindo a Deus e continuam levando muito a sério quem Deus é e como Ele se revela a nós. E apesar disso, já não encontram mais razão para ir à igreja. E dentre essas pessoas, nós estaremos enganados se julgarmos que elas são pura e simplesmente egoístas e que não querem a comunhão da igreja e que se bastam e que acreditam que por si só elas são suficientes. Muitas dessas pessoas foram profundamente machucadas pela instituição da igreja. Uma denominação costuma realizar algumas reuniões de campanha de libertação, etc. e tal. Eles têm uma ênfase muito grande no dinheiro. E havia ali uma campanha de cura. Um membro dessa igreja era soropositivo, tinha HIV. E tentando se libertar daquela condição terrível que é ter AIDS, ele vai à igreja e começa a participar e chega junto financeiramente e começa a agir ali de alguma maneira, tentando encontrar a solução para aquele problema, porque para essa igreja todo mundo que tem doença tem um encosto, todo mundo tem doença, está com o diabo na vida, parece que desconsidera a parte do tereis aflições nesse mundo. E ele começa a ficar preocupado, não só porque a saúde dele estava em jogo, mas porque a vida eterna dele também seria perdida. E além de viver uma vida desgraçada aqui, ele iria para o inferno. E aí o bispo chega para ele e fala: olha só, o primeiro passo para você deixar essa situação, para você ser curado, é você ter fé, deixa de tomar medicação. E aí o sujeito pega o coquetel que ele tomava para continuar vivo e para de tomar. Resultado, a saúde vai começando a piorar, ele vai ficando imune a tudo que é doença, gripe se transforma em tuberculose, etc. e tal. E aí ele chega para o bispo de novo e fala: bispo, eu parei de tomar, eu dei um passo de fé e a situação não melhorou, eu estou mais doente. E aí ele fala o seguinte: você tem relação com a sua esposa? Tenho. Então deixa de usar preservativo. O sujeito deixa. Resultado, poucos meses depois, a esposa dele passa a ser soropositivo também. Ele vai internado, quase morre, e ela idem. Essa história não é uma ilustração, é uma história real de um processo que está tramitando no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. Tem gente que tem razões suficientes para estar muito chateado com a igreja. Tem gente que tem razões verdadeiras para estar calejado com a igreja. Essa história não só me faz pensar que tem gente com razão verdadeira para estar tendo ojeriza, aversão à igreja, mas me faz pensar que muitos de nós, que muitas vezes pensamos em deixar a igreja, temos motivos muito pequenos para deixar a igreja. São picuinhas insignificantes que nos fazem pensar se realmente devemos permanecer nela. E mais do que isso, me faz pensar se a igreja tem agido como um lugar que fomenta o amor e as boas obras, que não são uma responsabilidade apenas da liderança, mas são uma responsabilidade de todos os membros. Nós temos nos reunido apenas como igreja, nós estamos aqui todos juntos, muito bem arrumados, no sábado pela manhã, curtindo o ar-condicionado, ou a gente realmente leva a sério o que é ser igreja? Ou a gente realmente tem coragem para confrontar o irmão que está em erro e precisa de correção? O que nos traz aqui, afinal? O que nos motiva a estar
reunidos como igreja. Verso 25 continua: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Como nós vimos, havia razões suficientes para que muita gente, no passado, devido à perseguição, quisesse deixar a igreja. Hoje há pessoas com razões verdadeiras pelas quais desejam deixar a igreja, mas o texto vai dizer mais do que isso. Mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Como adventistas, nós cremos ser resultado da profecia bíblica. Nós acreditamos que a nossa função, mais do que uma denominação, uma igreja, é pregar doutrinas distintivas que representam corretamente quem Deus é e o que Ele revela na Sua palavra. É isso que nós somos. Mas é mais do que isso. Como Ellen White mesmo coloca no Grande Conflito, o púlpito das outras denominações é sagrado e os outros também são nossos irmãos. Mas aqui eu quero dar uma razão especial para que nós, adventistas, levemos mais a sério ainda a permanência e a importância da igreja. O texto termina, como nós lemos agora, dizendo que nós não só não devemos deixar a igreja, mas que nós devemos levá-la mais a sério, conforme nós vemos que o dia do Senhor se aproxima, que a volta dele é próxima. Como adventistas, portanto, que cremos que a volta de Jesus é breve, nós devemos levar ainda mais a sério a instituição da igreja e a importância que ela tem de nos tornar crentes melhores, para que nós possamos estar prontos no dia que Ele vier. Ou para que, quando descansarmos, tenhamos a esperança da ressurreição para a vida. A razão pela qual você deve pensar mais seriamente na igreja é porque, tendo escolhido a igreja adventista, você tem levado a sério a volta de Cristo Jesus. E que, portanto, levando a sério essa volta que é breve, você deve dar ainda mais valor à igreja, sendo um membro verdadeiro dela, e não apenas sendo alguém que frequenta os seus cultos e acredita que por isso já está cumprindo com todas as suas obrigações. Mais do que isso, deixar a igreja representa alguns problemas sérios. A Bíblia Brasileira de Estudo, na página 1811, dá 4 razões pelas quais as pessoas deixam a igreja, no caso, razões ruins. A primeira é que essas pessoas rejeitam a cruz. Elas se esquecem que no mundo em que nós vivemos, na igreja que nós estamos, nós somos a igreja militante, ainda não somos a igreja triunfante. Nós somos uma igreja que ainda está brigando nesse mundo, não somos a igreja que já foi levada para o céu. E que na igreja que nós vivemos hoje, nós enfrentaremos uma série de dificuldades. Nós teremos discordâncias, de que a igreja vai ser um ambiente em que vão haver, ou que vai haver conflitos, de que haverá discordâncias de opinião, de que problemas irão surgir e eles não são suficientes para que você desista da igreja. Muito pelo contrário, são para que você exercite capacidades espirituais como o perdão, para que você seja um crente melhor, que você carregue a cruz leve que Jesus te deu ao carregar da condenação eterna para você, sem que você merecesse. De perdoado em Cristo Jesus, você se torne perdoador de pessoas que, da mesma forma que você, para com Deus, não merecem algum perdão. A outra é de que muita gente tem vivido uma espiritualidade individualista e tem crido
que pode ser igreja sozinho. Como dizemos antes, isso é impossível. A própria ideia de igreja no grego vai pressupor a pluralidade. Vai dizer que nós somos chamados para fora. Nós somos um grupo de pessoas que está no mundo contra os valores do mundo, combatendo ideias que pertencem ao mundo, servindo a um Deus que nos deu instruções sobre o que devemos fazer e ser. Isso é coisa séria, é algo mais profundo do que simplesmente de repetirmos chavões dizendo que nós somos igreja sozinhos. Não é por aí. A terceira razão é a rejeição à autoridade. Muitas pessoas acreditam que também não devem satisfações a ninguém, que elas podem viver a vida cristã delas da forma que bem entenderem e que ninguém tem nada a ver com isso. O que nós vemos no texto que lemos é que essa realidade se quebra porque nós devemos motivar uns aos outros. Essa motivação uns aos outros pressupõe a participação da vida dos irmãos, umas na vida das outras. Eu acho engraçado que as mesmas pessoas que dizem que a vida cristã delas não interessa a ninguém, que elas estão sozinhas no mundo, são as mesmas que depois reclamam que a igreja, por exemplo, não faz uma visita ou que a igreja não supre as dificuldades dos irmãos que estão em dificuldade financeira, por exemplo. A vontade que eu tenho é de perguntar, mas é uma coisa ou outra. Ou a gente participa da vida de um do outro em tudo, ou a gente não participa em nada. E aí não adianta falar que o irmão não visitou, quando o irmão chega e adverte sobre um erro e a pessoa se sente ofendida e chateada. Ou é ser irmão em tudo, ou eu não sei em nada. Como um pastor lá do distrito de Padre Miguel diz, ou a gente vive como família, ou não chama mais de irmão. A Reforma Protestante trouxe, e a gente comemorou nessa semana, os 502 anos da Reforma, uma quebra entre a ideia de uma autoridade que media a relação entre Deus e o povo, mas ela não quebrou as funções de autoridade. Anciãos são autoridades sobre a igreja, e essa é uma prerrogativa bíblica. Deus deu funções diferentes para que a igreja avance. E essas funções, em muitos momentos, vão colocar, sim, uma hierarquia e vão pedir submissão de muitos de nós. E a gente precisa ter essa consciência. Nós não temos uma mediação entre nós e Deus. Não é o pastor, o ancião que faz essa mediação. Nós também não temos uma mediação para a salvação. A igreja não serve como mediação para a salvação, mas a igreja serve para nos conduzir a Deus, inclusive na sua autoridade dada pelo próprio Deus. A quarta razão é a do consumismo da fé. O consumismo da fé representa aquelas pessoas que elas não têm nem tanto nada contra a igreja, mas ao invés de elas fazerem parte de uma igreja e carregarem e cumprirem com todas as dificuldades que, enfim, fazem parte de fazer parte da igreja, elas preferem aproveitar o melhor dos mundos em todas as igrejas pelas quais elas podem passar. Então elas vão ali passeando, uma igreja, outra igreja, numa semana ela ouve a pregação melhor, na outra ela ouve a música melhor, na outra ela vai onde as pessoas são mais simpáticas e agradáveis, e o sujeito vai sendo um peregrino, né? Ele vai ali pelas igrejas procurando satisfazer os desejos que ele tem. E esse sujeito não se vê como parte da igreja de Deus, entendendo que ele não está aqui apenas para ser servido, mas ele está em especial para servir aos outros. A importância de nós estarmos e de, se possível, fixarmos durante algum tempo as raízes numa igreja é a de nós podermos, por assim dizer, ir tomando parte e responsabilidade na igreja de Deus, sendo parte da igreja
motivando os irmãos e esperando a volta de Jesus juntos, tendo coesão, tendo unidade. Queridos irmãos, nós vimos no sermão de hoje que 2000 anos atrás, pessoas tinham a perseguição como razão para deixar a igreja. Nós vimos que agora nós temos tido pessoas que estão calejadas com a religião. E para esse grupo, todos nós temos a responsabilidade, especialmente nós que aguardamos a volta de Jesus, de agirmos responsavelmente com elas, mostrando que há uma igreja que pode agir sem abusar delas. Uma igreja saudável que pode receber esse indivíduo que está calejado com a fé. Uma igreja que pode cumprir a sua função, abraçando quem precisa ser abraçado, amando quem precisa ser amado. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos servir a essas pessoas. E precisamos fazer isso o quanto antes. Essas pessoas precisam ver em nós e na nossa igreja a capacidade de encontrarem um ambiente saudável em que possam aguardar a volta de Jesus, sendo motivados pela esperança dele. Se a nossa igreja não for esse lugar, não tem razão para nós estarmos reunidos. Se a nossa igreja não for esse local que pode abraçar essas pessoas que estão decepcionadas com a religião, não tem porquê a gente acordar cedo e se arrumar e vir à igreja. Se não for para servir a essas pessoas que estão sofrendo, não há razão para gastarmos dinheiro e para ofertarmos, mantendo a igreja e comprando novos equipamentos e agindo na obra missionária. Se nós não formos esse tipo de igreja, não tem motivo para sermos igreja. E mais do que falar para essas pessoas que estão lá fora e precisam de nós, eu quero falar para os que estão dentro e que estão se decepcionando e que, por vezes, pensam em deixar a igreja, porque já cansaram da quantidade de problemas. Considerem seriamente o que Paulo disse. Entendam que, sozinhos, nós não podemos ser a igreja de Deus. Nós somos membros, mas não somos a igreja. Nós somos a igreja da forma que estamos aqui agora, reunidos. Nós somos a igreja quando saímos e vamos ao mundo juntos para evangelizar. Nós somos igreja quando reunimos recursos e enviamos para missões. Assim nós somos igrejas. Sozinho a gente não consegue fazer nada disso. Sozinho a gente nem ceia faz, que dirá cumprir a missão de Deus para a igreja dele. Irmãos, que nós possamos então levar em consideração seriamente o papel que a igreja tem para a nossa vida espiritual. Que nós não só, como você fez nessa manhã, estejamos reunidos no próximo culto, mas nós devemos mais a sério a responsabilidade do que é ser a igreja, fazendo parte do grupo que Deus destinou para cumprir a missão dele nessa terra. Vamos orar? Senhor, nós te somos muito gratos pela oportunidade que estamos de estar reunidos como igreja nessa manhã. Nós pedimos que mais do que estarmos reunidos como igreja, ó Deus, nós cumpramos as obrigações do que é ser igreja, em especial, como o texto que lemos hoje de Hebreus 10, estimular uns aos outros a prática das boas obras e do amor. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco, agindo em nosso favor e cultivando, ó Deus, a Tua igreja para que ela cresça para a Tua honra e glória. É isso, ó Deus, o que nós te pedimos, pedindo, ó Deus, para que aquelas pessoas que estão decepcionadas com a igreja venham a nós e encontrem esse ambiente que o coração delas deseja. E pedindo também, ó Deus, o fortalecimento daqueles que estão aqui dentro, mas estão distantes, daqueles que estão aqui dentro, mas têm desconsiderado
a importância que a igreja tem. Fortalece, ó Deus, a tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.